Pessoal, boa noite, bem-vindos ao podcast Arara em Foco. Mais uma vez, muito obrigado a você pelo carinho, pela sua audiência. Agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade. Obrigado de coração, meu Deus, por toda a oportunidade nos dada para estarmos aqui novamente. E a gente sempre diz, toda quinta tem um convidado especial, hoje não poderia ser diferente. Temos um grande empresário e que vai trazer novidades. Ó, você que não sabia de muita coisa vai ter muito conhecimento. Você já ouviu falar no China, lá de Solânia? Mas você já sabia que o nome dele tem um Ricardo antes? Então vamos saber todos os detalhes daqui a pouco. Meu amigo Ricardo China, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e vir participar do nosso podcast Arara em Foco. Boa noite Inácio, boa noite Franco, boa noite a todo mundo aí que está assistindo o podcast. É uma honra estar aqui, numa cadeira já carimbada aqui, já vi tanta gente bacana aqui, né? Então é um prazer estar aqui. E agradeço a oportunidade de chegar aqui e falar um pouco do nosso trabalho. Falar um pouco sobre mim também, né? Muita gente não me conhece ainda. Sou da terra lá de Solânia, mas muita gente ainda não conhece a gente, né? Então vamos aproveitar e vamos começar já para a gente conhecer um pouquinho, fazer um resumo. Dá para conversar tudo de uma vez, não? Mas um resumo de quem é o Ricardo China para a gente conhecer um pouquinho mais de você. Com certeza. Então eu me chamo Ricardo, né? Batista, mais conhecido por China aí, o apelido aí de infância. Né, sempre tive esse apelido, porém ele foi mais intensificado aí quando eu comecei a praticar jiu-jitsu, né? Foi justamente em paralelo o meu trabalho. Comecei junto, né? No ano de 2009. Então, hoje sou pai, sou um empreendedor lá em Solânia, né? Graças a Deus tenho muitos amigos, muitos clientes aqui, inclusive aqui de Arara eu tenho bastante cliente. Se eu for começar a falar aqui, talvez eu esqueça de alguém e o pessoal fique com raiva. Mas sou professor de jiu-jitsu também, dou aula lá na academia em Bananeiras. E sou também aluno lá em Solânia, né? Na academia do meu professor lá, o Wallace Reis. E ao mesmo tempo dou aula também em Bananeiras, né? Tenho a Select Film já há um bom tempo. Na verdade eu comecei como China Fumê. Foi um nome que os amigos que colocaram, né? Comecei lá em 2013 trabalhando ali para mim, que foi quando surgiu a empresa. E hoje a gente resolveu dar uma guinada, mudar, trabalhar com outros tipos de materiais, dar uma... como é que se diz, um upgrade, né, na loja. Então a gente mudou para China, Select Film, não podia tirar o nome China, né, o apelido, porque já era muito conhecido, muito conhecido. O pessoal, até alguns amigos mais íntimos, né, alguns clientes, não tira o China não, cara, tem que ficar. Então vamos fazer assim, né, aí ficou China, Select Film, né, que sou eu e a empresa junto, né. Então aqui estamos já há um bom tempo já, desde 2013 que estamos aí no mundo do empreendedorismo, né. 2013. E aí, quando é que você começou a trabalhar na área assim? Eu sei que você está com a sua empresa, você disse assim, já há o tempo. Mas como é que você começou aí a mexer mesmo, a dizer, agora eu vou começar nisso aí? Em 2009 eu comecei a trabalhar com um colega, que ele vinha de Campina Grande, ele vem, né? Trabalhava em Solânia e ele estava precisando de alguém para ajudar ele. E eu já trabalhava no ramo de automotivo, só que com acessórios, né? Alarme, som, um monte de coisa. Já ajudava um colega meu também. Aí quando ele me chamou, estava precisando, eu fui lá ajudar ele e comecei a gostar do processo de aplicação de película, né? Comecei a interessar. Eu sempre fui, assim, bem proativo, sabe? Sempre gostei de aprender bem as coisas. Aí ele foi me dando confiança, eu fui indo, quando deu ali mais ou menos 6 meses de trabalho, eu já estava dominando as aplicações. Não como hoje, mas já tinha dado um início muito bom ali. E foi quando eu comecei a ficar na pele mesmo, sabe? A questão da aplicação, de trabalhar com a película e tal. E aí passei um tempo bom com ele, depois saí, fui para o estado do Ceará, dar aula de jiu-jitsu lá. Aí passei pouco tempo lá, quando eu retornei, um amigo meu que trabalhava nessa loja, também junto comigo, tinha ido para São Paulo e também tinha retornado na mesma época. Aí foi quando ele me chamou para a gente trabalhar junto. Ele fazia parte de acessórios e eu fazia a minha parte de películas. Então a gente rachou um ponto e colocamos 2 empresas em um lugar só, né? Então, aí foi quando começou, em 2013 foi quando começou a minha empresa, né? Mas aí comecei lá em 2009, né? Tá vendo aí, já pegando experiência. No começo foi difícil, assim, como é que foi? O começo para mim não foi tanto, porque eu era muito jovem, não tinha nada a perder também, né? Se aprendesse, bom demais. Se não aprendesse também, estava tranquilo. Você era daqueles teimosos assim, dizer, quero aprender. Eu levava pedaço de filme para casa, para ficar cortando. Eu ficava impressionado como é que ele tinha facilidade de abrir a película para aplicar, então eu levava para casa e ficava treinando, né? Então eu sempre fui bem dedicado, né? Bem proativo, ninguém precisava estar mandando fazer nada, eu sempre ia lá
e fazia, executava, né? Então, com 6 meses ali, mais ou menos, todo dia também batalhando, eu consegui fazer os meus primeiros carros ali, né? Legal. Antes de eu fazer mais uma pergunta, eu vou já pedir aqui ao Lombardi do podcast para dar uma boa noite dele, meu amigo Frank, boa noite. Boa noite, Inácio, boa noite, Ricardo China, aí, um prazer em receber aqui nosso podcast. E já tem mensagem aí, hein? Tem o Matheus Original, boa noite, parabéns pro Ricardo e parabenizar pela entrevista. Fico com Deus, Matheus Original, já estou na audiência. Show de bola, Matheus. A professora Wanda Roque, que toda quinta está com a gente aqui. Boa noite, Inácio, Frank e o empresário, sucesso sempre. A Francisca Alves, que é a Fabiana Trindade, né? Que também está participando. Boa noite, Inácio Lima e Frank. É com você aí, Inácio. Abraço para todos. Vão interagindo, vão perguntando, vão fazendo aí suas indagações. E eu, como vou dizer assim, de certa forma, eu sou, vamos dizer, no popular, um analfabeto na área. Então, eu vou fazer uma pergunta. O que são as películas de automóveis? Porque tem muita gente dizendo, a gente está falando, mas o pessoal às vezes não sabe o que é. E às vezes tem gente que conhece, mas com outro nome. Isso. Então, como eu vou assumir, eu sou um analfabeto no assunto, então vamos aprender junto agora, eu e o povo que está em casa agora. Vamos lá. Com certeza, vamos lá. A película automotiva, ela nada mais é do que um filtro solar, né? E tem vários tipos de filme no mercado hoje, né? Hoje nós temos os filmes mais simples, que são películas que só vão escurecer o vidro do seu carro, sem trazer nenhum benefício, somente para tirar um pouco a claridade, né, do ambiente. E tem películas que vai ter filtro de UVA e UVB, que é contra o câncer de pele, né? São películas que vão te dar benefício, né, numa viagem mais longa, até na sua casa. Às vezes você tem uma janela ali que entra muito sol, principalmente ali perto ali no seu quarto, na sala, que entra muito sol, então você não quer que estrague alguns móveis do ambiente ou até danifique algum componente eletrônico, né? Então, existem vários tipos de películas, certo? Mas a película, ela foi criada há muito tempo atrás, justamente para sanar uma dor, que era justamente a radiação ultravioleta e o calor, né? Então, hoje tem uma infinidade de películas de mercado. Eu, quando iniciei lá em 2013, né? Eu iniciei com as películas mais simples, mais básicas, era o que mais a gente tinha acesso na época, né? Hoje, eu já dei uma guinada na minha loja justamente para oferecer o que há de melhor no mercado. Então, hoje eu só trabalho com filme de alta performance, com materiais que realmente te protegem, né? Te dá segurança contra a radiação ultravioleta, porque, para quem não sabe, o câncer de pele hoje é o câncer mais comum no Brasil, porque nós moramos em um país tropical, né? Então, o câncer de pele é um câncer muito comum. E eu já tenho alguns clientes que já fizeram um serviço comigo que acabaram, infelizmente, adquirindo câncer de pele, problema seríssimo, né? Então, o nosso material hoje, ele vem para proteger o condutor do veículo e toda a sua família naquela viagem. Dá conforto térmico, né? Os nossos materiais também reduzem muito calor, né? Vai te dar conforto, o teu ar-condicionado vai ter um rendimento ainda maior. E também um ponto muito interessante também que nossos materiais, ele tem uma visibilidade interna muito superior a esses filmes comuns. Mesmo ele estando escuro por fora, por dentro você tem uma visibilidade muito boa, né? São materiais de altíssima qualidade e hoje eu trabalho somente com materiais americanos. Já trabalhei com materiais paralelos, né? Chinês, coreano, asiático, né? Hoje não mais, somente com produtos americanos, né? Que são fabricados nos Estados Unidos. Então a gente tem uma importadora hoje aqui na Paraíba que me dá esse conforto de ter um material bem perto da gente. Então é muito bom para nós, né? Então os materiais que a gente trabalha hoje é de altíssima qualidade. Pra você ter ideia, eu tenho um material que hoje, inclusive eu coloquei no carro do amigo que a gente estava conversando aqui antes do programa, que ele tem garantia vitalícia. Então a garantia do material é para ele não desbotar, não criar bolha, não perder performance, não mudar de cor. Então a garantia é permanente e é registrada, tudo certinho, tudo bacana. E temos outros materiais também, que tem 10 anos de garantia, 1 ano de garantia, vai depender aí da necessidade do cliente, né? O que é que ele vai querer. E em questão da legislação hoje, que o pessoal tem muita dúvida, hoje você pode usar uma película no para-brisa do seu carro, antigamente não podia, hoje você pode usar, porém ela tem um limite mínimo
de transparência luminosa, né? Então você só pode usar um filme no para-brisa do seu carro se tiver a transparência mínima de 70% de luz. Então ela tem que passar para dentro do veículo 70% de luz, né? Você vê muito carro com filme escuro na frente, né? Inclusive eu também uso, eu gosto de bastante privacidade, mas ela não é permitida pelo CONTRAN, né? Ela é proibida. Então a legislação permite, porém tem que ser uma película bem transparente, né? E nas portas dianteiras também tem que ser uma película transparente, igual a do para-brisa. E o restante do carro para trás você pode ficar à vontade, pode colocar filme mais escuro, pode colocar até um adesivo se você quiser, né? Um blackout. Então, hoje a gente tem mais acesso a material de qualidade, né? Com um preço muito bom, porque antigamente nem se encontrava materiais de alta qualidade, né? E a gente consegue ajudar muita gente aí, a gente tem muito cliente que busca produto de qualidade e hoje a gente tem para oferecer na nossa loja aqui. Importante aí a sua fala quando você fala assim na questão diferenciado das películas. Uhum. Que às vezes o pessoal acha que toda película dá para usar em qualquer local, então não é dessa forma, né? Não, muita gente chega na loja, Inácio, falando, película é tudo igual. Não, tem película que ela só vai te dar bloqueio de ultravioleta. Por que o ultravioleta ele é o mais perigoso? Porque é um raio que você não sente ele é muito silencioso. Já o infravermelho é o raio que mais te incomoda, porque ele é o raio que gera calor, que causa queimadura na tua pele. Então hoje a gente tem um material que só vai bloquear o UV e a gente tem um material mais completo, que vai bloquear UV e infravermelho. Então hoje a película térmica, de fato, a mais procurada é a de nanocerâmica. Ela tem nanotecnologia de nanopartículas de cerâmica na sua composição. A cerâmica ela é uma matéria-prima que filtra muito mais infravermelho do que, por exemplo, uma película de nanocarbono. Hoje na nossa loja a gente trabalha com uma película de nanocarbono que ela chega a bloquear 55% de infravermelho, né? Já a de cerâmica ela chega a bloquear 94%. Então a diferença é bem grande. Quase o dobro, né? Quase o dobro. Então muita gente coloca a de carbono por conta do custo-benefício, mas quem quer mais qualidade, mais conforto, vai colocar a de cerâmica, né? Muita gente, quando a gente faz o teste, a gente tem uma caixa térmica na nossa loja, a gente faz o teste energético para a pessoa sentir na pele a diferença. Então quando a gente faz o teste, o pessoal fica impressionado e acaba adquirindo um produto com mais qualidade. E você comprar um produto que te oferece todo esse benefício e ainda tem uma garantia vitalícia, você fica muito mais tranquilo, né, com o investimento que você está fazendo, né? Justamente quando você fala aí, antes, o tempo de duração de uma película era quanto? Porque hoje a gente já vê um avanço muito grande, mas antes, o tempo de duração, você tinha... É uma película mais simples ali, se for a famosa tintada, ela vai demorar ali por volta de 1 ano, porém assim que você instala, ela não tem performance de filtro. Ela, na verdade, ela é só plástico, tinta e cola. Então ela é como se você estivesse comprando um óculos de sol de feira ou de praia, né? Você, em vez de ir numa ótica comprar um óculos original, você está indo na feira ou na praia, compra um óculos falso. Então é mais ou menos, basicamente isso aí, a comparação, né? Quando você busca um produto de baixo preço, de baixa qualidade, você está colocando um material que está te enganando ali, né? Você acha que está sendo protegido. Uma falsa ilusão, né, ali, né? Exatamente. Então você não está investindo, você está gastando, está ficando mais caro. Porque é muito mais caro uma consulta no dermatologista e o tratamento daquela doença do que você investir no material que vai de fato te proteger, né? Importante mesmo. Tá vendo aí, Frank? Muitas coisas que a gente não tem conhecimento. Às vezes a gente pensa que a película é apenas uma beleza para o carro, é apenas algo que vai enfeitar o carro, mas não, né? É isso mesmo. Assim, você citou essa questão, a questão do envolvendo os óculos, mas é verdade que muito... quando eu fui fazer o exame de vista, foi como ele falou, o pessoal não sabe o quanto eles estão estragando a visão deles quando compram aquele óculos no camelô e vão para a praia em pleno sol. A mesma coisa da película aí. Exatamente. Às vezes a gente e outra questão, vou ali em fulano que é mais barato que o dele lá, aí não sabe para ver o produto, pode vir prejudicar ele mesmo. Né? Exatamente. Que a gente, isso é de nós, ser humano mesmo, pensando que estamos economizando, mas não. Estamos trazendo problema para o carro e para a nossa saúde. A nossa saúde, que é o mais importante. A nossa saúde é o bem maior, né? Inclusive, essa semana chegou um cliente na minha loja que ele tinha comprado o carro. Ele é um cliente meu já antigo, ele tinha comprado o carro. Aí, quando ele foi comprar o carro estava sem película. Ele falou pro vendedor, disse, cara, eu gosto de película escura, eu gosto bastante de privacidade por conta da segurança e o conforto térmico, né?
Aí o cara falou, eu vou colocar a película para você. Para fechar a venda ali, né? Ele, não, pode deixar, quando você vier buscar o carro, vai estar com a película. Beleza. O rapaz comprou o carro, quando pegou, ele levou direto para minha loja. O filme era de qualidade. O material, eu sou bem honesto com meus clientes. Quando eu disse, o material é de qualidade. Porém, a mão de obra estava horrível, cara. Infelizmente, quem aplicou, ele não tem respeito nenhum pelo investimento do cliente. Simplesmente ele só quer ganhar o dinheiro. Ele não quer ganhar o cliente. Eu trabalho para ganhar o cliente. Para que ele fique fiel, para que ele saiba que o carro dele está em uma loja que tem responsabilidade, entendeu? Então, o cliente super exigente já conhece o nosso trabalho, ele falou, arranca tudo e coloca daquela que eu gosto. Eu já sei qual é o material. É igual o cabeleireiro, né? Você chega lá, o cara já sabe como é que você gosta de cortar. Só né? faz se sentar e já ali ele disse, deixa o carro aí, amanhã eu pego. Então, ele deixou lá comigo. Eu até postei alguns vídeos no meu Instagram, né? Mostrando a diferença da mão de obra. Então, hoje a gente também trabalha com corte computadorizado. Que na nossa região aqui eu sou o único que trabalha com corte computadorizado, né? Então é um diferencial nosso também, trazendo mais segurança para o serviço do nosso cliente, para o carro do nosso cliente, né? Sem ter o risco de arranhar o vidro, cortar uma borracha. Então a gente tem o software, né? America Cut, que ele manda o comando para a plotter de recorte e ela faz todo o recorte da película e de lá a gente só faz tirar e aplicar no carro, sem precisar da gente fazer os cortes manuais, né? Então, importante também. Aproveitar justamente isso aí, como é que é feito esse aplique, porque assim, como você falou, nem todo mundo tem a qualidade e a capacidade de fazer. Às vezes o material é bom, mas quem faz o serviço não é ainda um especialista na área. Como é que é feito esse trabalho aí? A gente vem com bastante tempo se capacitando, se cobrando, eu me cobro bastante. Às vezes faço um serviço e eu olho com o olhar de cliente, eu olho para o serviço e falo, eu compraria esse serviço para mim? Então, quando eu disse, não, o serviço ficou bacana, eu entrego para o cliente. Quando eu faço uma autoanálise e eu vejo que eu refaço o serviço novamente. Eu sou super exigente com o meu trabalho. Né? Por isso que, graças a Deus, a gente vem ganhando um pouco de destaque aí na região. Graças a Deus, o pessoal tem procurado bastante a gente. O processo de aplicação, ela teoricamente é simples, porém na prática é muito complicado. Né? Já ministrei alguns cursos, Campina Grande, João Pessoa, Guarabira, tem alguns alunos. Inclusive tem um aluno lá em Guarabira que está arrebentando lá, Ítalo, está fazendo um trabalho muito bacana. Vez ou outra tem um cliente de lá que não pode vir para Solânea, eu indico para ele, né? O menino está trabalhando bem para caramba. E o processo ele é simples e complexo ao mesmo tempo. Teoricamente você vai fazer a limpeza da superfície ali do vidro, uma limpeza bem feita. Depois você vai pegar o material que já está recortado, vai abrir ele, tirar o liner, que é uma película de proteção transparente. E onde tem a cola, você vai molhar com água, com a solução, que não agrida o material nem o carro, e vai aplicar no vidro. Depois você vai passar a espátula ali, retirando toda a água devagarzinho, vai ajustando e vai conseguindo fazer a aplicação. Porém, teoricamente assim é fácil, né? Porém, na prática, não é fácil dominar o filme na hora ali que você pega na mão ali. Existe até campeonato sul-americano, brasileiro e mundial de aplicação de película, né? Mundial, inclusive, eu acho que foi ano retrasado, foi em Indianápolis, Estados Unidos. É tão difícil esse campeonato que ninguém consegue repetir o feito. Você é campeão agora, no próximo ano você não consegue ser novamente. Porque é muito difícil, é muito complexo, né? Então sempre tem gente nova também, inovando, né? Às vezes tem um cara que tem 30 anos de profissão e chega um cara com 5 anos e passa o cara. Uma técnica diferente vai... E acaba ganhando o cara, né, no campeonato. Então... Ele é teoricamente simples, mas na prática é bem complicado. Até você pegar o jeito, leva um tempo. Em média, assim, vamos dizer assim, um vidro dianteiro, né? Ou no retrovisor ali, alguma coisa assim. Como é em média, assim, para você fazer? Vamos dizer assim, eu preciso, o para-brisa na frente, fazer a troca da película, colocar uma película nova. Em média hoje, de antes para agora, quanto tempo você ganhou assim de velocidade para aplicar? Aí vai depender do carro. Uhum. Tem para-brisas, tem carro que é rápido. Para nós, se eu falo fácil, para nós, que é profissional, é fácil. Tem uns carros que são mais complexos. Por exemplo, o vidro de um carro, de um Tigo 7, Tigo 5, qualquer linha Tigo, são muito fáceis. É muito tranquilo. Porque ele tem pouca curva, bastante espaço interno, então a gente consegue trabalhar muito tranquilo. Muito bom trabalhar aquele carro. Em todos os vidros do carro do Tigo, eles são bons de trabalhar.
se você pega um Citroën C3 com para-brisa panorâmico, você vai gastar o dobro do material e o triplo de tempo. E se você perder o material, der um vacilo, perdeu, tem que refazer tudo de novo. Então, já peguei alguns clientes de Guarabira, de Esperança, que tem esse carro, Citroën, com para-brisa panorâmico, e foram para outro lugar colocar e não gostaram do serviço ou não conseguiram colocar. E trouxeram para mim. E eu falo, ó, tem que deixar aqui com tempo. Então, eu tenho até um canal no YouTube também, que lá eu tenho um vídeo lá mostrando. Você pode, quiser, para o pessoal seguir, já pode divulgar também. Só colocar lá no YouTube, lá, China Select Film, que você vai encontrar, vai ver os vídeos da gente. Tem algumas videoaulas lá para a galera que está iniciando, eu deixei lá, porque às vezes tenho vários amigos de outros estados que falam comigo, e quando eu vejo que é a dúvida aqui, eu tenho um vídeo, eu vou lá e mando um vídeo para ele. Olha esse vídeo aí, que fica melhor do que eu falando aqui, né? Inclusive tem o Renatão lá de Goiás, que sempre fala comigo, hoje a gente se falou, está começando agora, então eu sempre dou uma auxiliada lá para ele. Tenho esse aluno de Guarabira, tem amigos do Rio de Janeiro também, Pernambuco, tem vários estados do Brasil que a gente sempre troca informação, né? A gente se ajuda, né? Então, o para-brisa do Citroën C3, que é panorâmico, ele leva muito mais tempo. Tem que ter muito mais paciência, técnica, né? Se você for um iniciante, você não consegue colocar. Você não consegue. Esse teto era um terror para todo mundo, né? Hoje em dia está mais tranquilo, porque a galera vai mostrando técnicas novas, então a gente vai aprendendo, vai auxiliando. Tem um grupo no WhatsApp aqui, que é a Universidade do Filme, que é um grupo que tem gente do Brasil inteiro, então lá todo mundo se ajuda também. Quando sai um carro novo, a galera não sabe desmontar um forro de porta, uma canaleta, coloca lá, a galera um ajuda o outro. Então é muito bacana também a união dos aplicadores, né? Hoje, graças a Deus, lá em Solânia, todo mundo que aplica é tudo colega. Um é meu irmão, trabalhava comigo, hoje ele tem a loja dele, e tenho mais 3 amigos, mais 4 amigos trabalhando na área, cada um no seu, e a gente assim se ajuda, né? Quando sai um carro novo, o cara tá na dúvida, a gente vai lá e... É uma troca de conhecimento aí entre todos. Com certeza, com certeza. A gente tem que ser unido, né? No nosso ramo, quanto mais melhor. Quanto mais gente tiver na área, melhor, porque divulga, populariza, né? Quebra muito preconceito. Pronto, tem uma mulher que ela vai lá na minha loja, eu acho que mês que vem, ela nunca usou película no carro porque ela achava, não gosto de película escura, ela achava que não existia película transparente que filtrasse a radiação que faz mal à saúde, né? Inclusive o carro dela estava todo desbotado por dentro, as peças que eram vermelhas ficaram laranja de muito sol, estofado todo ressecado, painel. Então hoje ela não sabia, hoje ela já tem conhecimento que existe material transparente que vai ajudar ela na questão térmica e na proteção dos raios nocivos aí à saúde, né? Importante mesmo. Frank, mais participações aí, fica à vontade, Frank. Vamos lá, tem sim, tem o Sebastião Neto. Eita, esse aí é o cara, viu? Esse aí, na verdade, eu lembrei agora, foi ele que me indicou, cara. Foi ele? Foi ele que me indicou. Eu tava tentando lembrar, mas foi ele. Sebastião foi amigão. Aqui, ó, e botou aí, ó, este aí é o melhor do mundo. Eita. Em revestimento, qualidade, conforto e segurança. Parabéns, meu garoto Ricardo. Parabéns também ao podcast respeitado da galera de Arara. O nosso amigo Lamberto Carlos aí, que sempre está nos acompanhando também. Boa noite, Inácio Lima, Frank, para o entrevistado e para todos que estão assistindo. O Hélio Gama também está participando. Ele colocou aqui o melhor aplicador do Brasil. Eita, valeu. O Hélio, ele cumprimenta aqui, grande Ricardo. Tem a Maria Glória também participando. Deus abençoe você, China. Obrigado. É com você, Inácio. E você pode mandar sua mensagem, seu recado, sua pergunta, interaja com a gente, é importante sua participação e vai compartilhando também. Isso, aproveite e tire sua dúvida. E hoje é tudo de graça aqui. Você vai tirar a dúvida. Amanhã tá aqui. Olha, amanhã tem Ele taxa, já falou né? a novidade aí, que eu, pra mim, que só tirava aqueles filtros lá dos raios lá, só se fosse o escuro. Ele já falou aqui que a película branca também. Tá bem. Aí já é novidade, ó. A gente tá vendo. O cara não pergunta, a gente não sabe, fica só, será que pra mim evitar o sol, só se for aquele escuro, mas eu não gosto aí, ó. Aproveita aí, acompanha aí. Isso aí. Importante demais isso. Inclusive, para eu não esquecer aqui, eu estava tentando lembrar e foi Sebastião que falou sobre o podcast e justamente a entrevista de Kaiser Rocha. Muito obrigado aí, o Sebastião foi ter indicado aí, né? Ele que indicou, a gente joga bola junto, né? E ele sempre vai lá na minha loja, tem aquela resenha, o cara é super gente boa.
Ele que indicou. Aí eu tava tentando lembrar, não foi antes? Aí foi isso aí. Valeu, Sebastião. Obrigado, viu? Você é o cara. Obrigado pela moral aí. Valeu, Elinho. Dona Glória, obrigado, viu? Pelas mensagens aí pela manhã. Sempre abençoado o nosso dia, Dona Glória. Pessoa especial também, o filho dela. E agradeço demais aí. Todo dia pela manhã a senhora mandar aquela mensagem, né? Para Deus abençoar nosso trabalho, nossa vida. Muito bom receber mensagem, né? De pessoas abençoadas. Muito bom mesmo. Aproveitando aqui, Ricardo, e a sua deixa agora há pouco quando você falava, e o Frank falou justamente sobre essa questão da película, muita gente não gosta às vezes de usar e não sabia que podia ter essa aí. E tem a mesma importância, tanto faz você escolher a escura como a mais clara, mas a qualidade é a mesma. Então, vamos lá. Não necessariamente uma película escura ela vai te proteger, certo? Nós temos hoje as películas com fumê, que são as películas mais escuras, aí você escolhe. Eu quero uma bem escura, 5%. Por que é 5%? Que é o famoso G5, né? Porque ela só passa 5% de luz para dentro do carro. Tem muita gente que fala, eu quero aquela 70%, achando que a película é escura, mas na verdade 70% ela é bem transparente. Ela é quase incolor. Ela é que passa 70% de luz. Então tem gente que, não, eu quero a linha intermediária, eu quero uma 20%. Justamente, ela passa 20% de luz. Então, tem películas que ela vai ter o filtro, né? E tem outras que não. Se você quiser preço, você vai ter que ir para os filmes convencionais normais. Se você quiser qualidade e conforto, né? Segurança, você vai ter que investir um pouco mais e colocar um filme de mais qualidade. Então, hoje nós temos a película com tecnologia de nanocerâmica, que é o único material que consegue ter transparência e filtrar ao mesmo tempo. Ela é transparente e consegue filtrar os raios nocivos à saúde, que causam lesão como queimadura, né? Manchas e o câncer de pele, né? Que é o mais perigoso. Então, se for em outro tipo de material, por exemplo, nanocarbono, apesar de ser um filme de altíssima qualidade, também com tecnologia com nanotecnologia, né? Ela não consegue ter uma película transparente e filtrar ao mesmo tempo. Ela tem que ter um pouquinho ali de fumê, né? A mais clara que tem, ela vai ter 50% na nanocarbono. Já na de cerâmica a gente tem até 80% de transparência. Existem marcas que têm essa transparência de até 80%, né? Então hoje a gente tem uma variedade muito grande de material. E uma dica também para o cliente aí que procura um material para colocar no seu carro, na sua casa. Cuidado, procure sempre profissional capacitado, porque existe muito mau caráter. Em todo local tem. E, infelizmente no nosso ramo não é diferente. Já acontece sempre que chega na minha loja, o pessoal falando, pô, coloquei esse material, mas não está me satisfazendo. Uma coisa é você vender um produto dizendo ao cliente, ó, esse aqui não vai te dar o conforto que já está esclarecido antes de colocar, né? Outra coisa é você vender um produto que não vai dizer que é a mesma coisa. Chega dele, cara, eu coloquei ali, o cara disse que era a mesma coisa. Aí quando eu levo ele lá para a nossa caixa térmica, que eu mostro a ele a diferença, que eu tenho um equipamento também, que a gente coloca a película e mostra o tanto de filtro que ela tem, o pessoal fica assim, se sentindo, fica com indignação, né? Como é que você paga por um produto e não tem? Chegou um cliente lá de Guarabira, ele falou, cara, eu coloquei no meu carro inteiro, e eu ia fazer um serviço lá, de outro tipo de acessório no carro, e o cara me ofereceu, aí ele disse, pô, eu tenho a de carbono que vai, retenção de calor. Os caras sempre falam isso. Tem a película de retenção de calor. Cuidado, nem tudo é como a galera posta na internet, nem tudo é como o cara ali te vende. Então você tem que confiar primeiro na pessoa, tem que procurar se algum amigo seu, algum colega seu conhece alguém de confiança também, para indicar, né? Então o cliente chegou na minha loja, quando ele chegou, que ele colocou o carro para dentro, eu falei, ele já tinha agendado comigo, eu falei, cara, infelizmente o cara te enganou. Esse filme aqui é o mais fraco do Brasil. É o filme da linha tintada, que a gente chama, né? Era só plástico, cola e tinta. Aí ele falou, rapaz, é mesmo. Infelizmente você pagou o gato por lebre. Você comprou um produto e trouxe outro, né? Aí ele falou, sério mesmo, eu vou lhe provar agora. Arranquei o material do carro dele, passei um teste fácil que todo mundo pode fazer até em casa, você pegar o pedaço ali do material que o cara está aplicando no seu carro e leva para casa um pedacinho, pede um pedacinho, não dá para mim fazer um. Chega em casa, você abre o material, coloca acetona. Se ele desmanchar e ficar só o plástico branco, ele é filme tintado, certo? Então quando eu fiz esse teste que eu mostrei para ele, ele falou, rapaz, não estou acreditando não, eu falei, você foi enganado.
Falou, então coloque a película que eu quero, que é a de nanocarbono. A gente fez toda a aplicação. Ele saiu da minha loja, já era noite. Quando ele chegou mais ou menos ali em Rua Nova, era noite, ele tinha colocado um filme escuro na frente. Ele já mandou um áudio para mim, cara, que diferença na visibilidade interna. Com outro material eu ficava vendo tudo turvo, era complicado para enxergar, meu farol parecia que estava apagado, e com esse material foi justamente o que ele queria. Ele queria privacidade e visibilidade interna ao mesmo tempo. Então ele encontrou com o nosso material, entendeu? Então, para o pessoal que vai adquirir um material, procure sempre um profissional capacitado, ou então, se você não conhecer, fale com alguém, algum amigo, para indicar, né? Porque é muito ruim você comprar um produto e levar outro, né? Inferior. Você chega a pagar um valor altíssimo que poderia usar um produto de qualidade e chegar lá não ser nem a metade do que era prometido. Exatamente. Acontece muito também em concessionária. O pessoal da concessionária, infelizmente, alguns vendem um produto que não condiz com a realidade, né? Acontece muito. Chega muito na minha loja, carro novo ali, 6 meses, 8 meses, com a película, com o vidro traseiro já todo cheio de bolha. Eu acredito que você já deve ter visto na rua aí, passando o carro com um vidro cheio de bolha, né? Então, ali é justamente um material de baixa qualidade que acaba ocasionando aquilo ali, que inclusive é multa. Você não pode transitar com um carro daquele jeito. Você vai tomar R$198 de multa e 7 pontos na carteira. Então, se você está com um carro nesse estado ou conhece alguém, mande fazer logo a troca. Já a gente para amanhã mesmo, né? Amanhã eu não vou, amanhã eu só tenho uma horário. Só eu trabalho com então, quem será o felizardo que vai aproveitar logo para não... Já tem até alguns candidatos aqui, então vendo se fecha, né? Hoje a gente trabalha com agendamento. E o que causa justamente isso? É um material de baixa qualidade ou a aplicação também às vezes mal feita? Nesse caso é o material. O que é que acontece? O material, quando ele é de baixa qualidade, o vidro traseiro, quando ele tem aqueles filetes, que são aquelas linhas, ali é o filete do desembaçador. Geralmente a gente liga a gente aciona ele para ele desembaçar o vidro. Ele aquece e desembaça o vidro, né? Então, quando você coloca um filme de baixa qualidade ali, ele vai criar um gás, o sol muito forte vai mandar radiação, então vai criar um gás entre a película, a cola e o vidro. Aí quando começa a criar aquelas bolhas, começa a estourar, né? Então é porque a película teve falhamento no seu processo de fabricação, no seu poliéster, e na cola também de material, entendeu? Por isso que causa aquilo ali. Geralmente não tem nada a ver com o aplicador, é somente o material de baixa qualidade. Agora, vamos dizer a marca não, que é para o pessoal não se preocupar, mas vamos falar só do Milagre sem dizer o Santos. Já teve um trabalho que você fez em algum tipo de carro que lhe deu dor de cabeça, assim, dizer assim, rapaz, esse me deu trabalho, sem dizer a marca, que é para o cliente que tem um agora não ir dizer, não, vou procurar não, que isso dá dor de cabeça. Sempre tem. Conforme vai passando o tempo, Inácio, a gente vai ganhando experiência, né? Então, lá no começo, quando eu comecei a trabalhar para mim, eu comecei a buscar produtos mais por preço, né? E depois a gente começou a mudar a mentalidade, porque tinha clientes que queriam produtos com mais qualidade. Então, teve uma vez que já estava consolidado já no mercado, aí tem uns 4 anos atrás, já estava bem consolidado. Um vendedor entrou em contato comigo de uma marca famosa. Eu não sei como ele conseguiu meu contato, mas entrou em contato comigo e é uma marca famosa. Eu fiquei até surpreso, rapaz, essa marca me procurando, rapaz, tô importante mesmo. Aí falou sobre material, eu falei, não, eu já conheço o material tal, mas aí de qualquer forma ele falou tal. Aí essa distribuidora dessa marca é do Paraná, então eu fiz a compra do material, fiz uma compra boa, quase meu estoque inteiro, e o material tinha 5 anos de garantia, era um material de nanocarbono, né? Nanocarbono. Entre aspas. E foi um dos primeiros materiais de carbono que eu comecei a trabalhar, né? Que até então eu não trabalhava com produtos nesse padrão, né? Aí fiz a compra, comecei a fazer a aplicação. Comecei a vender, né? Meus clientes, garantia, no site, tudo bonitinho, tudo certinho. Uma marca já consolidada com 40 anos aí Eu falei, não é possível. Daqui a pouco apareceu o primeiro cliente com a película desbotada. Falou, China, desbotou. Eu falei, traz para minha loja que a gente vai resolver já. No primeiro eu não pude trocar de imediato, porque teria que repor uma película de nanocarbono, só que eu não tinha, só tinha ela. E eu não ia colocar ela para dar defeito de novo. Eu falei, cara, se tu quiser, eu coloco ela de volta, mas vai dar problema. Tu quer esperar, quando eu conseguir outra marca aqui melhor, a gente vai trocar. Aí ele falou, tudo bem, não estou com pressa. A gente só fez a troca do vidro traseiro, que tinha dado... A maior parte do problema foi no vidro traseiro, que justamente criou essas bolhas. A gente trocou o vidro traseiro. Quando eu fiz
fui buscar mais conhecimento, busquei outra marca que me atendeu super bem, não trabalho mais com ela hoje, mas me atendeu demais. Aí a gente fez a troca, o cliente ficou satisfeito, porque eu trabalho para ganhar o cliente, eu não trabalho para ganhar dinheiro. O dinheiro vai ser sempre a consequência, né? Sempre a satisfação do cliente em primeiro lugar. A gente fez a troca e comecei a buscar os clientes que eu tinha feito serviço com essa marca. Quando eu lembrava de cliente, eu ligava. Tem alguns aí, não sei se tem alguém aí na live, mas tem um amigo André que ele tem um Virtus, então ele passava na frente da minha loja, quando eu vi o André, vem aqui, cara, vamos. Aí entrei em contato com ele, a gente marcou. Eu passei, eu acho que mais de um ano abusando ele pra gente fazer a troca, porque ele não tinha tempo. Aí acabou que a gente fez a troca porque eu fui atrás dos meus clientes que eu tinha feito serviço justamente para fazer a reposição e tirar aquele material que tinha dado problema e colocar um material de verdade. Entrei em contato com o vendedor que tinha me vendido, o cara não me respondeu nada, fiquei no prejuízo. Peguei esse material, tive que fazer uma venda com ele bem abaixo o preço, né? Bem abaixo, mas sendo transparente com o cliente, sempre, né? Fiz alguns serviços residenciais com ele também, falando para o cliente, para quem queria preço, coloquei lá para quem quer preço, né? Coloquei, porque como a gente trabalhava com um filme bem mais fraquinho na época, o de entrada era muito fraquinho, então eu colocava esse de carbono no preço daquele. E o cara queria preço, ele colocava, né? Aquele cara que tem um carro para vender, que negocia ali com o carro, né? Com compra e venda. Então eu acabei com o estoque fazendo isso. Mas aí foi um problema grande para mim, porque tinha muito cliente que tinha feito serviço, confiou no meu trabalho e acabei que eu só não me queimei com meus clientes porque eu sempre fui honesto e transparente com eles. Busquei, um ou outro tinha vendido o carro já, eu falei, não, mas você está com crédito aí, quando você vier, você vai trazer o carro, a gente vai fazer, eu não vou te cobrar, né? Então a gente busca, conforme vai passando o tempo, como a gente estava conversando, a gente vai ganhando experiência, né? Então hoje trabalho com a marca que eu tenho muita confiança na marca, uma marca também consolidada já, é uma marca que me dá garantia, me dá um atendimento muito bom, tem site, tem tudo, é uma marca que eu confio bastante e o cliente ele não vem pela marca comigo, ele vem por mim, então eu tenho que ter o produto que atende o meu cliente, né? Ele confia, como dizer assim, cegamente em você e quando entrega como se fosse assim um filho nas suas mãos e aí quer um retorno também de uma qualidade boa. Com e além certeza. de tudo, o mais difícil, eu acho, Ricardo disse, o pessoal hoje faz, a maioria dos comerciantes, é justamente esse pós-venda. Pós-venda. O pessoal pensa sempre na venda, mas não o pós-venda, né? Tenho que cuidar do meu cliente, cara. Ele é um possível cliente novo, né? Você não vai ter só um carro na vida, eu acredito, né? Vai ter vários, você vai indicar o meu... Se você teve uma boa experiência comigo, com certeza você vai indicar meu trabalho, né? Então, é como um restaurante, se você gostou da comida, você só vai indicar aquele restaurante se você gostou. Se você não gostou, você não vai indicar, né? Se você teve uma má experiência ali, não gostou da comida e tal, você não vai indicar. Então eu faço de tudo para que meu cliente ele pague por um produto e fique satisfeito. Infelizmente hoje ainda tem muita gente que procura preço. Graças a Deus eu consegui mudar minha loja hoje, eu não trabalho mais com preço, eu trabalho com produto de qualidade. Se o cara quiser preço, infelizmente eu vou ter que indicar outros profissionais, né, que trabalham com preço. Mas eu não trabalho mais com preço. Já trabalhei, infelizmente é muito ruim, porque você praticamente prostitui o seu trabalho, sua mão de obra, seu tempo de qualidade que você ia ter com a sua família, você tem que estar vendendo ali. Então, graças a Deus hoje eu consigo ter mais qualidade de vida, né, com a minha família, mais tempo e consigo entregar um serviço de mais alto padrão para meus clientes, entendeu? Então, hoje, graças a Deus, eu não preciso mais trabalhar com preço, somente com a confiança dos meus clientes e a qualidade do nosso material. Como você falou agora há pouco, além de tudo, hoje você tem o respeito e a referência do seu trabalho. Hoje, quando se fala nesse trabalho, a gente já vai logo. A referência é o China. Então, você tem que prezar por essa qualidade, né? Com certeza. Além de eu prezar por isso, tem alguns amigos também, né? Como eu relatei aqui de Renato, que é um colega de profissão que ele está iniciando agora, tem pouco tempo, mas ele já está eu falo até para ele, cara, já dá para você dar aula, cara. O cara é muito inteligente, está aprendendo muito. Ele fez um curso online, mas aí depois ele sentiu que o curso não, assim, ele tinha aprendido o básico, mas ele sentia faltava algo mais. Aí ele me encontrou no Instagram e a gente começou a trocar ideia, o cara super gente boa. Todo dia a gente praticamente conversa. Ele pergunta sempre alguma coisa, eu estou lá para ajudar ele. Ele pega um carro que ele nunca fez. Não, esse macete aqui, esse aqui, vai dar tudo certo, fica tranquilo que... Então, esses amigos também que confiam em mim.
Então eu estou ajudando uma referência ali, hoje, né? Você se torna uma referência para eles, né? Exatamente. Aí tenho vários amigos, tem vários lugares. Hoje eu fiz muita amizade através do meu trabalho, cara. É impressionante. Às vezes, caramba, o cara lá do Goiás, o cara lá do Rio, e vem o cara lá de Pernambuco fala que vem direto aqui para Bananeiras, para o São João de Bananeiras, e fala que me acompanha de muito tempo e eu não sabia. Aí um tempo desse o cara foi mandar uma mensagem bem bacana. E eu, caramba, bicho, aí é melhor do que o dinheiro, cara. Esse pagamento aí, o reconhecimento, é muito bom. O dinheiro mantém a gente, mas o reconhecimento do seu trabalho, porque você vê que você não está sendo reconhecido somente pelo trabalho em si, mas pelo que você está conseguindo fazer na sua região, né? Incentivar outras pessoas também. Eu sou um cara que eu gosto muito de incentivar meus amigos. Eu vejo um cara ali que está precisando de uma força, se eu puder ajudar, meu irmão, eu ajudo. Não, às vezes não é ajudar física, mas às vezes uma palavra vale, né, mais do que muito dinheiro, né? Como eu também tenho vários amigos que me ajudam, tem vários, de cá, o Wendel, o Mikael, isso eu não vou nem falar aqui, senão eu esqueço o nome de alguém. Vai ficar. Mas tem muita gente. Eles vão cobrar quando você chegar lá. Tem muita galera que está na live aí, me ajuda bastante. Só ir na minha loja, cara, bater um papo comigo já me ajuda, porque vê que meu ambiente é um ambiente bem frequentado, né? Então, eu gosto muito quando a galera tá lá. Todo sábado tem uma resenha boa lá da galera do futebol. Enche de gente. Às vezes eu tô ocupado ali trabalhando, mas a galera fica lá na resenha. Lá, né? Todo sábado a galera tá por lá, marcando presença. Deixa eu aproveitar aqui também e falar, como ele falou da galera da resenha. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Alisson lá em Bananeiras, cliente né, também. Fez hoje serviço com a gente lá. É o cara da resenha, o homem das trilhas lá. Um abração, Alisson. Abraçar também meu amigo Mazinho, também aqui o Edjário, toda a galera de Bananeiras. Fiz parte lá um tempo com a galera lá de Bananeiras também. Fiz amizade com a turma, muito bem recepcionado. Se for o Mazinho que eu tô pensando, foi aluno meu de jiu-jitsu. Toda a turma ali. Na corrida, isso. O Mazinho é o cara. Ele até falou que ia voltar, deu uns treininhos ali, mas tá por aí, tá por aí. Agora é uma resenha, viu? Aquele... Quando juntava imagina essa turma toda reunida para fazer um trabalho. Concentração era complicado. Lá no treino sempre tem. O treino de jiu-jitsu ele é um pouco mais disciplinado, mas tem a hora da resenha também. A gente libera e a gente faz as lutas ali, mas tem a hora da resenha, da gente brincar, né? E é muito bom, deixa um ambiente bem bacana, sadio. Né? E já vamos falar sobre esse outro trabalho que ele faz também, viu? Já a gente vai falar, mas antes tem a participação, né, Frank? Isso mesmo, Nath. Vamos lá, tem o Laírton Santos. Quando o assunto é película automotiva, esse dá aula. Valeu, Laírton. Show. Aí o Caio Duarte, o melhor chinês do Brasil. Essa é a galera da pelada lá. Tu merece todo sucesso, meu amigo China. Obrigado. O Veridiano Souza, esse é o melhor da região. O Alex Bezerra, boa noite, esse é o cara, é um fera, no que diz respeito a revestimento. O Alexandre Bezerra, força e honra, China, tamo junto. Valeu. O Alex Bezerra aqui, que é o pessoal aí, um alô aí pro pessoal da FB Segurança, valeu aí, Alex. Maria Glória, você é uma pessoa muito maravilhosa. O Alexandre Boa, o Canal Variedade, parabéns, Ricardo. Canal Variedade é meu primo, Ademir Santos. Aí. Meu primo tem esse canal aí, um canal muito bom também dele aí. Inclusive ele sempre nas festas aqui tá por aqui, registrando os momentos aqui. Primo meu, caba bravo, caba bom, viu? Eita, rapaz. Aí minha mãe fala que se ele morrer não for pro céu, ninguém vai não. Caba é bom, viu? Abração mesmo para todo mundo participando. Antes da gente partir daqui a pouquinho, a gente vai falar também, o Frank também gosta de praticar umas artes marciais, Frank. Já segura aí um pouquinho, já a gente fala com ele, viu? Se ele quiser treinar uns golpes com você, eu filmo, tá? Eita! Porque para apanhar eu sou berrinho, eu só vou levar peia mesmo. Mas, como a gente diz aqui, eu estava até numa curiosidade também, a gente falou agora da questão das películas, dos vidros, pode danificar, tirar uma película de qualquer jeito, pode danificar o vidro também do veículo? Sim, pode. O vidro traseiro, principalmente, ele é o mais sensível. Quando você tem um vidro traseiro que tem os desembaçadores, a grande maioria tem, se você remover de todo jeito, sem nenhuma técnica, você pode danificar esse desembaçador. Então, se você danificar, já era, só trocando o vidro. Então, a gente tem conhecimento e técnica para retirar o material com cuidado, para que não tenha nenhum dano, né? Infelizmente, chega muito carro na loja já danificado. E eu sempre mostro para o cliente, já está danificado. Porque, o que é que acontece?
O lojista compra um carro, às vezes fez uma troca com o carro, adquiriu aquele carro está com película, então ele para colocar na loja dele, vai dar uma geral no carro, acaba arrancando o material, porque geralmente o material tá ruim, está todo arranhado, então ele acaba removendo para ficar o vidro branquinho e coloca para vender. Aí o cliente vai lá, compra o carro e traz para minha loja. Quando chega lá, infelizmente a galera que vai tirar, que vai fazer a higienização não tem conhecimento, então arranca de todo jeito e acaba danificando, né? Então é uma das partes mais sensíveis. Outra parte sensível também é na hora da aplicação no para-brisa, né? Tem alguns carros hoje, principalmente esses carros de hoje que estão muito tecnológicos, por exemplo o Tigo, o Honda HRV. O Honda HRV ele tem uma particularidade, ele tem um módulo, para aplicador aí que não sabe, ele tem um módulo, a central do carro, das centrais, fica por trás do painel do carro, e é justamente onde a água do para-brisa desce. Então, o que é que a gente faz? A gente tem uma trança de microfibra que ela absorve toda a água. Então, a gente coloca essa trança entre o vidro e o painel. Ela fica bem justinha. Então, toda a água que vai descer fica nela, né? Então, a gente tem esse cuidado. Muita gente aplica película no para-brisa sem o uso dessa trança. O que é que acontece? Pega no módulo, o módulo queima, você vai gastar aí uma média de R$12.000 para colocar um módulo novo. E já aconteceu com alguns aplicadores lá dentro do grupo Universidade do Filme, Grupo Nacional, alguns aplicadores que tiveram esse prejuízo. Infelizmente, por falta de conhecimento, foram fazer o serviço, excesso de água, às vezes tirou o material, ficou muita cola, tem que usar muito mais água para remover a cola, acabou danificando ali. E assim, é uma coisa muito séria, né? Além do prejuízo ser grande para o instalador, fica aquela impressão chata para o cliente, né? Ter uma peça do seu carro trocada, né? Ter um dano dessa proporção no seu carro. SW4 também, já aconteceu comigo, inclusive, por falta do conhecimento. Na época eu não usava trança de absorção, fiz o serviço, eu já tinha feito vários, nunca tinha acontecido, mas aí fiz o serviço, ela não tinha nem 1.000 quilômetros rodado, o carro era novo. Então pegou água numa central, não tinha entrado para dentro da central, dei sorte, ela pegou só no conector e ficou dando interferência. Aí eu ajuda de um colega profissional da área, super capacitado, que eu tenho os contatos também com os amigos para me salvar nessas horas, levei para ele disse, não, aqui foi só o conector, a gente seca e fica ok. Graças a Deus deu tudo certo, mas eu já aprendi aí, que a gente tem que ter as ferramentas corretas, né? A gente tem que investir em ferramenta e conhecimento. Às vezes o cara está há 30 anos no mercado e ele acha que sabe de tudo, mas não sabe porque o mercado está mudando. Isso é igual medicina e direito, sempre está mudando. Então o cara que é médico ele tem que estar estudando sempre, o cara que é advogado, juiz tem que estar estudando sempre, porque sempre está mudando, né? Então o nosso mercado também muda muito. O carro hoje, muito carro elétrico, peguei vários BYD já, GWM, vários carros elétricos que a gente tem que ter um cuidado a mais, porque o carro tem muito sensor, né? Os carros mais antigos quase não tem sensor nas portas, mas esses carros mais novos hoje tem demais. Então a gente tem que ter muito mais cuidado. A gente usa capas de proteção quando a gente vê que o forro de porta, por exemplo, ele é em couro, tem costuras em couro, então a gente usa para que não molhe, não apodreça a linha de costura, para que não danifique a central de comando de vidros, né, de espelho. Então a gente tem todo um cuidado e investe em conhecimento e busca aprender cada dia mais para que a gente entregue um serviço ainda melhor para o nosso cliente, para que ele não procure preço, ele procure sempre a qualidade, né? Imagina aí, você investir 300 mil no carro e colocar qualquer um para fazer o serviço, né? Você não tem coragem. Então você vai investir muito dinheiro, você tem um patrimônio ali, então você vai querer sempre o melhor, né, para o seu carro. Pode acontecer assim, um aplicador não ter o conhecimento, não ter ainda, vamos dizer, a prática, e não só danificar, mas quebrar o vidro também. Acontece. Excesso de calor, né? A gente usa uma pistola de ar quente, né, que chama soprador térmico. Então se você é em excesso ali, que a gente usa muito para modelar a película, para que ela ganhe forma na curva do vidro, e a gente usa também para aquecer o vidro, para que a cola do material ela cole mais rápido, para que a gente possa terminar ali de aplicar, para que a gente tenha o material mais firme no vidro, né? Então se você aquecer em excesso, ele pode estourar o vidro, né? Já aconteceu comigo também, lá no início, né? Lá no início aconteceu, eu aqueci demais o vidro, né? Era um carro bem antigo. O que é que aconteceu? Foi interessante, era um carro antigo, precisava remover o vidro fora desse carro. Então eu removi o vidro,
fiz a aplicação da película. Para colocar ele de volta, eu tinha que esquentar o vidro para colocar a borracha por cima, para na hora que fosse colocar a borracha não arrancar a película. Então eu aqueci demais e coloquei no chão. Não sabia, deixei ele no chão. Quando eu coloquei ele no chão, ele estourou. Choque térmico, né? Então, por falta de conhecimento. Né? E outra vez foi parecido. Eu aqueci demais, acabou trincando o para-brisa do carro. Falta de experiência ali no início. A gente tá aprendendo, né? Mas aí, graças a Deus, depois aí de um ano aprendendo, eu aprendi tanta coisa que a gente vem buscando justamente para que não aconteça nada disso, né? Você tem alguma proteção na hora de vocês aplicar também para vocês, assim, até pelo cuidado? Como é que é? Não, pra gente não, porque os produtos não são nocivos à saúde, né? Então, somente ali quando você pega um carro que tem uma película velha, que você vai ter que ficar pela parte de dentro do carro, aí às vezes você precisa usar o soprador para aquecer a cola, para ativar a cola novamente o material para poder remover, e é um cheiro muito forte, né? Então, eu não sei se isso causa dano à saúde, mas eu acho que é o que há mais de perigoso ali na hora de trabalhar com o filme, mas é um trabalho muito tranquilo, não pega em peso, está na sombra, é super tranquilo, né? Sossegado. A não ser a resenha que o pessoal faz, o resto a resenha é boa demais lá. Todo dia vai gente lá, graças a Deus. Meu ambiente é um ambiente de pessoas abençoadas, vai muito amigo lá, graças a Deus. Tem muita Isso gente é muito lá. bom, né? Frank, tem mais recado aí? Manda aí o recado que eu vou falar agora pra gente falar um pouquinho da... A gente falou muito de película, mas sabemos como é bom também de artes marciais, né? Isso, tem o do Veridiano, China é o melhor da região, o homem é bom, viu? Esse cara aí, ó, o cara da estética automotiva, viu? O Car Premium, indico bastante, ele faz um serviço muito bacana, vitrificação de pintura, polimento, o cara profissional do mão cheia aí. Show de bola, um abraço aí pra todo mundo, obrigado. Agora vamos falar o seguinte, jiu-jitsu, de onde surgiu essa paixão aí pelas artes marciais, China? Jiu-jitsu eu comecei em paralelo com a aplicação, ó. Todos os dois eu comecei em 2009. Jiu-jitsu eu comecei em setembro de 2009. Meu professor, ele é sistemático com data, né? Datas. Ele tem até hoje a minha primeira assinatura da minha mensalidade. Um dia desse ele me mostrou, ele tá fedendo a mofo lá, tanto tempo guardado. Hoje é tudo digitalizado, né? Mas na época era na mão mesmo, né? Aí eu comecei em 2009, através de um amigo que eu trabalhava com ele. Ele tinha acabado de ser campeão paraibano na faixa branca. E eu trabalhando com ele, sempre falando, eu falei, eu vou lá, qualquer dia assistir lá. Eu fui lá. Eu, quando criança, já tinha treinado karatê. Então, o exercício, o aquecimento, eu achei muito parecido e deu aquela nostalgia de quando eu era criança, né? Então, eu falei, rapaz, eu vou treinar. E foi no próximo treino, eu já fui, não tinha nem kimono. Rapaz, parecia um bicho bravo lá. Uma loucura. Mas eu gostei demais, aí comecei a me interessar e comecei a me dedicar. Daqui a pouco eu estava, com pouco tempo, aí, poucos anos, eu já estava dando aula de jiu-jitsu na universidade. Eu dei aula lá em 2011, 12. E também dei aula justamente na época, em 2012, nessa academia que dou aula hoje, né? Academia do professor Fernando Superfight, um abraço aí para todo mundo lá. Meus alunos, inclusive, tá tendo treino nessa hora lá, a galera tá com tudo lá. Então, comecei em 2009. O jiu-jitsu, para mim, ele é uma ferramenta super importante para a formação do caráter de uma pessoa, para formar cidadão. É um esporte que lhe mostra que você é capaz de superar qualquer dificuldade que você tenha, né? Da mais simples até a mais avançada. Então, eu sempre pratiquei muito esporte, gostei muito, eu gosto muito de bicicleta também, tem uma galera que a gente pedala, gosto de futebol, mas o jiu-jitsu, para mim, eu fiquei maravilhado porque é um esporte que um juiz federal chega lá e bate continência, cara, não desmerecendo, mas para um simples trabalhador rural, por exemplo, que às vezes o cara já tem muitos anos de treino, já é faixa preta, então o outro cara que tem uma patente na sociedade muito mais alta está chegando, então ele tem que respeitar a hierarquia, né? Então eu tenho 34 anos, mas chega a coroa lá de mais de 50 me chamando de senhor, cara. Então o respeito é muito bom, né? Você ser referência também para algumas pessoas. Tem alguns alunos que treinam hoje, vez ou outra a gente conversando, esse cara, pô, mas eu gosto muito de treinar, é bom para minha mente, é bom para o meu corpo, para você estar livre também, principalmente a molecada hoje, muito jovem, tá livre de caminho errado, né? De caminho que não vai levar a nada. Hoje está muito fácil, muito acesso
a coisa ruim aí, né? Infelizmente tem muita coisa ruim espalhada pelo mundo aí, então o jiu-jitsu ele é uma ferramenta super importante. Se todo gestor público ele soubesse a importância que o jiu-jitsu tem na sociedade, principalmente na formação do cara de uma criança, de formar cidadãos, eles investiam muito, e é um investimento muito barato, é um investimento muito pouco para o que ele entrega, né? Então o jiu-jitsu para mim foi mudança de vida. Eu era uma pessoa antes do jiu-jitsu e me tornei outro, ainda melhor. Era um menino bom, porém o jiu-jitsu me potencializou ainda mais isso, né? Graças a Deus tenho muitos amigos, criei muitas pontes através do esporte, conheci muita gente boa, né? Muita gente que me auxiliou na vida mesmo, através do esporte. Tenho amigos médicos que são faixas pretas de jiu-jitsu, são professores. Tenho amigos advogados que também treinam jiu-jitsu. Inclusive nós temos no STF hoje ministros que são faixas corais de jiu-jitsu. Faixas corais já são mestres de jiu-jitsu, né? Então o jiu-jitsu ele é um esporte que auxilia muito o ser humano a tudo, né? Às vezes a gente está lá treinando, está numa situação difícil de luta, e de repente você tem calma ali, consegue pensar numa estratégia, você sai daquela situação, acaba ganhando a luta. Mesma coisa na vida. Às vezes a gente está numa situação difícil, mas você tem calma, tem fé, pede a Deus uma solução, de repente aparece, você consegue sobressair. Então, para mim o jiu-jitsu é mudança de vida. E se você, eu vou falar para o pessoal que está assistindo, tem filho, coloque seu filho no jiu-jitsu, cara. O jiu-jitsu vai condicionar sua criança a ter autoconfiança, a não ter medo de ninguém. Quando eu falo ter medo de ninguém, é no medo do sentido de você ter vergonha, né? Vai lhe dar autoconfiança você falar em público, vai capacitar você. Hoje nós temos amigos que moram fora do Brasil, moram em Abu Dhabi, mudaram de vida, estão dando aula de jiu-jitsu lá, né? Tenho alguns conhecidos, alguns amigos que estão lá, né? Estão em Abu Dhabi, tem outros que estão nos Estados Unidos, na Rússia, em vários lugares do mundo hoje, através do jiu-jitsu, que mudaram de vida através do esporte, né? Então eu sempre pratiquei muito esporte, sempre gostei, eu gosto de todo esporte, mas o jiu-jitsu para mim foi uma paixãozona mesmo, que eu não paro de treinar isso nunca não. Já fazem, graças a Deus, 16 anos que eu treino, já tenho 6 anos aí de faixa preta, né? Fui formado da faixa branca até a preta na Nova Integração, que é a minha academia lá em Solânia, pelo professor Wallace, é o meu mestre ali no jiu-jitsu, né? Então, só mudança de vida e só para melhor, cara. Minha mãe é prova disso. Minha mãe, no começo, ela disse, tá muito magro, que no começo a gente perde muito peso, que é um esporte muito intenso. Aí eu dizia, mas... Aí chegava, às vezes, outro chegava machucado, ela disse, rapaz, para com isso, tu tá magro, você machucando direto. Eu falei, mãe, é melhor estar aqui, ou tá chegando de madrugada aí com os amigos aí, com a cara cheia. Ela falou, vá treinar jiu-jitsu, que é melhor. Então, né, é muito bom, o jiu-jitsu foi muito bom para mim, né? Me ajudou muito e me ajuda, né? E agora passando conhecimento também para outros. Quer dizer, você não é aquela pessoa que guarda o conhecimento para si, não, mas gosta também, não só no trabalho, mas também no jiu-jitsu. Quando eu entendi que quando a gente ensina, a gente aprende muito mais. Eu falo lá para os meninos, cara, quando eu estou ensinando para vocês, eu estou aprendendo muito mais, né? Estou aprendendo demais. Então eu tenho um prazer imenso em ensinar. Às vezes eu penso que lá no futuro próximo eu teria um projeto social para crianças, só para ajudar essa molecada de periferia, principalmente, né? Que tem uma assistência social muito baixa, né? Às vezes o pessoal, infelizmente os políticos hoje falam muito em assistência social. Não, eu sou o candidato à assistência, mas não assistência social, meu irmão. Fica na zero, fala, né? Só infelizmente é assim, né? A gente, quando fala de assistência social, não é chegar e dar um assistencialismo de comida, de nada, não. É de pegar a pessoa e ensinar os valores, né? Principalmente para a criança, cara. É a base da sociedade, são as crianças. A gente pegar aquela criança e ensinar o que realmente tem valor, o que é pedir a benção ao pai e à mãe, ter os valores ali, né? Da família, né? Obedecer o pai e a mãe, obedecer o professor. Eu sempre falo para a molecada lá, vez ou outra eu vou dar aula para... Vez ou outra, minha turma é adulta, mas vez ou outra eu tenho a oportunidade de dar aula para criança. Quando eu estou no treino eu falo, não adianta você ser pau para dar doido aqui dentro, mas chega dentro da sala de aula, você não obedece o professor, não obedece o pai e a mãe, não é um bom irmão, não é um bom amigo. Quem é que quer estar perto de você? Se você não é uma pessoa agradável, você tem que ser uma pessoa respeitadora, uma pessoa de valor, né? E a gente começa a ensinar a criança de pequena,
porque ela vai crescendo com esses valores, né? Eu aprendi muito com meu pai. Meu pai, ele não deixou, ele já faleceu, não deixou bens assim, né? Mas o bem maior que ele me deixou foi saber chegar nos lugares, respeitar as pessoas, né? E ser honesto. Isso aí ele formou o caráter, né? Foi o principal, né? Honestidade é em primeiro lugar. Que infelizmente hoje é uma virtude, não era para ser, né? Era para ser natural, né? Mas hoje em dia o cara que é honesto é virtuoso, infelizmente. Mas isso aí tem que ser a obrigação de todo ser humano, né? Você ser honesto. Como você já adiantou algumas coisas aí, mas eu vou fazer de novo a pergunta. Projetos futuros? No meu trabalho, no meu ramo profissional, tenho algumas vontades aí. Vamos ver se vai... Eu não gosto de falar muito, eu gosto de falar muito, porém a gente tem que se segurar, né? Porque principalmente a cabeça do empreendedor, ele é a milhão. Ele tem hora que ele está no monte do Everest, daqui a pouco ele tá lá embaixo, né? Então ele oscila demais. Então às vezes a gente tem vontades que são possíveis ali de fazer na hora e daqui a pouco você desiste, pensa melhor. Então, projetos para o futuro é melhorar ainda mais o nosso trabalho, trazer um serviço a mais. Eu estou com uma vontade muito grande de colocar mais um serviço na minha loja, porém eu tenho que ver a questão da logística. Como eu falei, eu prezo muito pela qualidade de vida. Então, se eu trouxer esse serviço, vai demandar mais tempo de mim. Então, hoje eu prezo... Por que hoje minha loja é especializada mais em materiais de alta performance? Porque é um público mais selecionado, mais premium, que quer produto bom, e eu trabalho bem menos do que eu trabalhava antes. Antes, como eu trabalhava com produtos de baixo valor, eu tinha que fazer muito volume, eu tinha que fazer 8, 10 carros por dia. Hoje em dia, acredita, eu só faço 2 carros por dia. Eu faço um pela manhã e um pela tarde e tenho qualidade de vida. Consigo praticar os esportes que eu gosto, consigo dar atenção à minha família, almoçar com a minha família, que eu não almoçava. Morando pertinho do trabalho, eu conseguia, porque era uma loucura, porque eu estava fazendo um serviço, já estava terminando para almoçar. Você chegasse, principalmente eu tenho muito cliente de fora, eu não gosto de deixar ninguém esperando por mim. Odeio deixar alguém esperando. Eu estava agoniado para chegar aqui, porque eu não gosto de fazer ninguém esperar, né? Então, eu acabava que eu ia fazer o serviço, quando eu terminava era o quê? 4 horas da tarde, às vezes. Como é que eu ia almoçar mais? Então, não era questão da alimentação, mas de estar com a minha família, né? Hoje eu consigo ir para casa, auxilio minha esposa ali com o meu filho para ir para a escola, fico com ele ali enquanto o carro chega para levar ele, tenho uma resenha boa com ele, né? Almoço com a minha esposa, né? Então eu tenho qualidade de vida hoje. A convivência familiar que você não tinha antes, hoje você tem. Exatamente. No sábado eu consigo bater aquela pelada com os amigos, com a galera que está na live. Agora aí, o pessoal que está em casa pode responder. É bom de bola ou é melhor no jiu-jitsu? Melhor de jiu-jitsu. Bola é só de vez em quando a gente acerta alguma coisa lá, mas é só para resenha. A bola é o principal motivo para mim, é a resenha. Você não esquece, na hora que está praticando futebol, esquece às vezes o esporte que está praticando, que é... Rapaz, às vezes quando nós seguramos lá, viu? Os caras estão no jiu-jitsu, não. A gente tem uma resenha lá, nós seguramos, quer se soltar na resenha, né? É bom. Isso e às vezes eu faço isso que é para ver se eu motivo o cara ir a treinar. Vamos treinar, pô. Olha aí, se for os caras aí te segurar aí, pô, aí. Né, tem aquela resenha, né? O futebol eu gosto muito, todo sábado à tarde. Às vezes chega o cliente lá querendo fazer serviço, cara, eu tenho um compromisso. Eu em primeiro lugar, né? Claro, trabalho, mas eu em primeiro lugar. Eu tenho um compromisso que é com a minha família. Vou jogar minha bolinha 4 horas da tarde, depois eu saio com a família. Então hoje, graças a Deus, me dou esse luxo, né? Espero que muita gente que trabalha para você tenha esse pensamento de um dia ter qualidade de vida, porque às vezes a gente pensa muito no trabalho, muito em todo mundo e esquece da gente, né? Esquece que você é um CPF que precisa se cuidar da sua saúde, né? Cuidar dos seus familiares ali. Quando eu falo cuidar dos familiares, não é cuidar de tempo, né? Que a maior prova de amor, o Whindersson Nunes falou isso uma vez e eu gravei, a maior prova de amor de uma pessoa para outra é o tempo que ela dedica para outra pessoa. O cara pode chegar com 1 milhão lá, mas se ele não dedicar tempo para aquela pessoa, ele só está dando dinheiro a ela, não está, né? Então hoje eu prezo mais por isso, a qualidade de vida com a família. Muito bom mesmo. Frank, tem mais participações? Fica aí à vontade, Frank. Tem a professora Wanda Rock, porque eu acho que eu conheço ele de algum lugar, né? Aí, será que não é minha cliente? O Veridiano botou aqui, no jiu-jitsu o homem é brabo. Ixi Maria, me aperta lá, me dá cada roxo, meu amigo, o homem é brabo aí, viu? Tem uma pergunta aqui que o cara tá cantando no WhatsApp aqui.
se para praticar o jiu-jitsu ele precisa ter alguma experiência em alguma outra arte marciais, né? Não, a gente tem lá alunos lá com quase 50 anos. Qualquer pessoa pode praticar o jiu-jitsu, qualquer uma. Tem gente que se identifica mais, tem gente que se identifica menos, né? Porque o jiu-jitsu que eu pratico hoje é o esportivo, né? Que é voltado para competição. Já fui competidor, já ganhei alguns campeonatos aí. E tem outros tipos também de artes, né? De jiu-jitsu. É o que ele pergunta aqui, qual é a diferença do jiu-jitsu tradicional para o jiu-jitsu esportivo, não tem? Tem o esportivo que é com regras, pontuações, né? E tem o jiu-jitsu para defesa pessoal, que você já pode fazer outras coisas que por exemplo, no jiu-jitsu para defesa pessoal você pode fazer uma pegada no cabelo da pessoa, pode fazer no nariz, na boca, na orelha. Já no esportivo você não pode fazer isso. Isso não é, tem as regras, né? No jiu-jitsu no esportivo tem a pontuação, né? Queda, raspagem, finalizações, né? Tem um monte de regra, né? A pessoa vai aprendendo com o tempo. Já no jiu-jitsu de defesa pessoal é totalmente diferente, é voltado mais para a situação de rua, né? Para a situação de uma mulher para se defender de uma possível violência sexual, por exemplo, né? As mulheres hoje procuram muito jiu-jitsu, né? Para ela ter mais autoconfiança e assim, é melhor você saber e não precisar do que precisar e não saber. É igual uma arma de fogo, né? Todo mundo queria ter e não precisar, mas infelizmente às vezes a gente precisa e não tem, não pode, né? Então o jiu-jitsu é bem parecido, né? É o que eu falo para todo mundo. Não importa a qual arte marcial que você vai escolher, você tem que treinar alguma. Eu falo para minha esposa direto, a minha filha, quando ela tiver mais um pouco sabidinha, eu vou ensinar ela mesmo a minha arte marcial. Se ela depois quiser ir para outra, mas ela é bom. Mas vai ser violenta? Não vai. Não, se a pessoa soubesse que a criança ela vai ser totalmente diferente dela tentando arte marcial. Você faz assim, você tem aquele seu filho que você acha que ele é carregado, ele dá rebelde, trabalho, né? Bota ele em alguma arte marcial. Vai lá no jiu-jitsu mesmo, que lá tem uma disciplina muito boa. Aí depois você medir o resultado. Então, se ele vai melhorar ou se vai piorar. Né? Verdade. Isso aí que ele colocou é uma verdade quase que absoluta. A criança, ela é rebelde, mas quando ela começa a praticar uma arte marcial, ela começa a mudar a mentalidade. Ela começa a sentir que não precisa machucar o outro. Ela não precisa, porque ela sabe que se ela for fazer, ela vai conseguir fazer o mal. Então ela não precisa daquilo. Às vezes ela deixa de ser brigona, né? Quando eu era garoto, só via brigando na rua, saindo na porrada com o moleque. Mas na época de 2000, meu pai era delegado de Barra de Santa Rosa. E lá eu já era faixa vermelha em Karatê, Shotokan. Lá eu já dava aula para um monte. Lá o nosso projeto era só social mesmo. Sim, nada de só social mesmo. Então, só que a gente cobrava um valor. O que era o valor? A sua nota na escola. Você entendeu? Muito bom. Aí aquela criança, quando não passava na média, aí ele era suspenso. Rapaz, você não vai treinar. Você só vai treinar quando você passar na recuperação, trazer o boletim. A gente dava palestra nas escolas. Era impressionante quando você via as crianças mudando. Aí a mãe dizia, rapaz, ele só queria sair direto, mas agora não, mãe, não posso sair não, porque eu fiquei em recuperação. Eu tenho que ir para lá, senão o professor não vai deixar eu treinar. Tá vendo a importância do esporte? Do projeto social, o esporte, qualquer esporte, mas olha aí a importância. Que poderia ser expandido para várias cidades. E é um projeto super barato para qualquer poder público. Infelizmente, por causa de política na época, foi que Cássio ganhou, a gente era o adversário do prefeito, aí cancelou, a gente recebeu. Infelizmente. Aí, quantas crianças não se perdem por falta de assistência social? Isso aí sim é assistência social. Aqui eu fico feliz porque aqui em Arara, graças a Deus, tanto o ex-prefeito Nem quanto o atual prefeito Amarino manteve isso aí. É que agora eu não sei se Inácio sabe o nome do rapaz que é professor de jiu-jitsu moreno aqui do lado aqui, que é. Ricardo não, né? É um morenozinho. É que treinava mais Cristiano. É o menino que tá mais ele, que era doutor Cristiano, agora é ele, o rapazinho que treinava Cristiano, que continua lá no projeto social. Sim. Que tem capoeira e ele é professor de jiu-jitsu. Coisa boa. Muito bom. Aqui o ambiente bom, você entendeu? Se todas as prefeituras soubessem o quão é importante para tirar um monte de jovem das drogas, do monte de.
E é barato, Frank, para manter, cara, um espaço desse. Um tatame, 20, 30 kimonos e um salário para um professor. Um salário, que é um salário, cara, para um professor. Salário mínimo. Tem muito professor de jiu-jitsu aí que queria ganhar um salário mínimo para dar aula. Porque apesar de você gostar, às vezes o cara tem tempo para fazer isso. E tem muita gente capacitada para fazer, entendeu? Principalmente gente que tenha boa índole, né? No jiu-jitsu, o bacana também que eu acho que no jiu-jitsu ele se filtra sozinho. Se for uma pessoa de má índole ou de má caráter, ele não consegue ficar no ambiente. Ele sai. Ele não consegue. Ou ele vai melhorar o caráter dele, a índole, ou ele sai. Ou ele melhora para permanecer, ou ele decide ir embora, porque ele vai se sentir incomodado com aquilo. Ele vai ver que lá tem disciplina, rapaz, ou que não dá para mim, ou aqui dá, então mas eu tenho que mudar. E uma das duas, ele vai ter que, ou ele se encaixa no jiu-jitsu, ou ele vai ter que abandonar, ou vice-versa, qualquer arte marcial que a pessoa escolher. É verdade. E se o pessoal aí, os gestores públicos, eu falei, todas as cidades aí, começam a dar mais uma atenção para isso aí, a melhorar bastante. A gente vê muita criança na rua, cara, aí, criança aí de 10, 12 anos, cara, já com problema de droga, a gente vê. E aqui, cara, eu não sei, Inácio, mas eu fico feliz, estou feliz, não só fico, como estou feliz que a secretária Rosa, que é a secretária de Assistência Social, a prefeitura está investindo muito na ação social mesmo, então, tá, graças a Deus. Isso tem que ser divulgado, porque é para ser exemplo para os outros municípios. Tem que ser divulgado. Não só o auxílio financeiro, alimentar as pessoas, mas em geral mesmo. Né? Quantas crianças dessa daí não vão ser profissional mais na frente? Conheço vários que começaram o projeto social lá em Solânia, que era o PET na época, que hoje eu vejo os caras trabalhando de frentista, vejo os caras trabalhando no mercado, vejo o cara dando o seu próprio negócio, que treinou jiu-jitsu quando era criança. Então, você quantas crianças dessa aí... A atenção que estão tendo, e até com os idosos, você vê o trabalho que está feito com os idosos aqui, é impressionante. Tem que ser divulgado isso aí. Tá muito Às vezes o pessoal não quer divulgar, mas tem que divulgar, porque é importante para a sociedade, né? A gente fazer um bem maior, né? Sem pensar em você, mas pensando no outro. Porque o bom da caridade não é ser o seu bem-estar, não. É o bem-estar do outro, né? A caridade é isso. E os exemplos para que possam ser seguidos, né? Com certeza. Que é muito importante, né? Tem mais participações, Frank? Não, no momento não, só... Eu vou deixar o espaço aqui para meu amigo Ricardo, o China original, né? Porque o pessoal tem aquela brincadeira, né? Mas o único que é original é ele, né? Como essa rapazão aqui, e trabalha com material original. Ó, e você, vem que é gordinho, é magrinho, mas rapaz, não dá pra mim, dá pra você sim. Dá pra treinar. Porque ó, eu peso 142 quilos e hoje eu tenho orgulho de dizer que sou faixa marrom em Karatê Shotokan, você entendeu? Daqui a um ano é porque infelizmente eu fiz uma operação e eu tive medo de voltar a treinar, mas vou voltar, eu tenho que treinar. O professor disse que é para me preparar, que ele quer me graduar para faixa preta. Amém, ser professor aí. Não Deus vai, mas eu tô gordo, não tem problema, você vai lá só você querer que vai. Lá no Gil tem aluno, cara, 130 quilos, a gente passa mal, os caras apertam a gente. Eu consegui mostrar para muitos alunos que dizer que eu não chegava, que eu cheguei e não sem olhar para ninguém, sem criticar ninguém, fazer sem o seu, fazer o meu. Foca no seu e deixa que o resto flui, né? O resto é o resto, foca no seu. Importante mesmo. Deixa aqui o espaço à vontade, algo mais que você queira acrescentar. Já agradecendo mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Bate-papo muito gostoso. Aprendi muito e eu acho que muita gente vai pegar esse vídeo agora e vai ficar como uma videoaula, viu? O pessoal vão assistir muito, viu? Com certeza, coisa boa. Você agora quando vê um carro na rua com uma película toda estourada, você vai lembrar de mim, né? Já vou chegar logo, ó. Tem que trocar isso aí, pô. E quando eu passar lá, que nem hoje eu passei que tava cheio de gente, eu digo, ali é o lugar da resenha, viu? Passei hoje lá na frente da loja. Viu lá? Você tem uma resenha lá nas Tasas, ali tá finalizando o dia, a galera vai pra lá. Eu passei lá, eu sempre olhei, esse rapaz tá lotado de serviço, mas é porque tem a resenha também, viu? Tem a resenha também. Desde já agradeço a vocês o convite, prazer conhecê-los também, não conhecer pessoalmente, né? Parabenizar o programa, cara, isso é muito importante para divulgar o comércio local, divulgar as pessoas que fazem a diferença na sociedade, né? Seja em qualquer área, e agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui e mostrar um pouco do meu trabalho, um pouco da minha vida também pessoal, né? Incentivar ainda mais os meus amigos, né,
que pensam de empreender e colocar o seu próprio negócio, que não tenha medo, vá para cima. Se tiver com medo, vá com medo mesmo. Já passei por isso. É muito bom, é muito bom. Sempre falo com meus colegas também, que são mais jovens, que são solteiros, cara, tu é novo, cheio de saúde, o mundão é grandão. Vai correr atrás da tua vida, cara. Esquece os outros, pensa primeiro em tu, depois tu vai pensar nos outros. Aproveita que tu é jovem, solteiro, não tem família e vai, né? Às vezes tem aquele garoto que é sonhador, mas que está num lugar que não tem tanta oportunidade, né? O que ele quer, ele não vai encontrar ali. Então eu falo, cara, o mundão é grande aí, vai-te embora no mundão aí que se você plantar, uma hora você vai colher, né? Então hoje eu sou fruto disso também, de ter acreditado, minha mãe também ter me ajudado lá atrás a começar a empreender. O empreendedor, ele é um cara que ele enxerga no vazio, né? Ele vê uma coisa assim, ele começa a imaginar, né? Então o empreendedor, seja em qualquer área, ele é um cara diferenciado, que ele dorme pouco, acorda cedo, e ele sempre acorda, bicho, sempre acorda pensando em alguma coisa, como eu vou melhorar meu trabalho, como eu vou inventar alguma coisa. É impressionante. É o que eu falo, tem uns amigos, até meu irmão, até você escuta a gente falando, rapaz, eu quero ser empresário, tá? O cara não sabe o quanto empresário tá trabalho. O cara pensa que empresário, não, eu vou montar a empresa e vou ficar só sentado lá. Rapaz, se ele soubesse que o empresário, ele trabalha mais do que o funcionário. Porque às vezes o cara acha que é só investir dinheiro, não é. É investir tempo e relacionamento com as pessoas. A maior dica que eu dou para quem quer empreender é tenha relacionamento. Hoje eu conheço muita gente que, se eu for inventar um outro tipo de mercado, de entrar, eu consigo fazer, porque eu tenho muito, graças a Deus, eu conheço bastante gente de outras áreas diferentes, né? Pessoas que me ajudam, pessoas que se importam comigo, que sempre estão ali me incentivando. Então eu tenho a dica maior que eu dou para a galera que quer começar faça relacionamento, conheça as pessoas, seja uma pessoa agradável, né? Tente sempre ajudar também, porque as oportunidades aparecem para quem está pronto. Se você estiver pronto que eu falo não é capacitar, às vezes não é nem ser capacitado profissionalmente, mas pronto com vontade, né? O cara chega, rapaz, tu faço, vamos, dá certo, né? Então, graças a Deus, hoje eu tenho grandes amigos que Deus colocou na minha vida e só tem abençoado meu trabalho, cara. São pessoas que divulgam meu trabalho. Você vê a galera aí, ó, minha empresa aí na live aí. E adianta você finalizar amanhã, você ainda tem mais um comentário. Vamos lá, aqui. Manda aí. O Edgar Lemos. Esse cara Grande China, mestre China, exemplo de professor, profissional, amigo e pai. Sou teu fã, meu amigo. O rei das películas no Nordeste. Exemplo de ser humano. Eita, legal, valeu aí, meu amigo. Pronto, esse aí é um cara que conheci ele, Deus colocou na minha vida, um cara super gente boa, um cara do bem, um cara que já foi profissional de futebol, foi jogador profissional, um cara que ajuda muito, ele não fala, eu sei que ele não gosta, mas ajuda muita gente, é um cara do bem, que eu só digo a ele que Deus abençoe ele, dê muita saúde a ele, para que ele consiga realizar as vontades que ele tem e ajudar ainda mais pessoas, que é um cara abençoado, diferenciado esse cara aí. E é um cara que me motiva muito, viu? Às vezes eu tenho até medo de falar alguma coisa pra ele, que se eu falar uma ideia, meu amigo, eu digo, homem, peraí, o homem é um foguete, meu amigo, o negócio dele aí... Você fala e ele acelera. Meu amigo, isso é doido, esse cara é fogo. E batemos 4.400 seguidores, estamos chegando a 5K, aí, vamos chegar. Boa, tem força, hein? Amém. Vamos aí, galera, vamos seguir, vamos se inscrever no canal do homem aí, para fortalecer ainda mais e agradecer a todo mundo aqui, obrigado pela recepção de vocês aí, desejo muito sucesso e continuar compartilhando e acompanhando vocês aqui, espero que Deus abençoe cada vez mais, que cresça ainda mais e que seja exemplo para outras pessoas também aí, para tomarem coragem, que é uma decisão de coragem você fazer um podcast, o cara acha que é só colocar na câmera ali e ficar com ela, não. Muita coisa, né? Tem que ter muita coragem e tem que ter experiência, né? Você vai ganhar, às vezes a gente não tem, mas vai ganhando, né? A gente vai, como eu falei agora há pouco, às vezes tem assuntos que a gente traz e a gente é um pouco analfabeto. Eu digo dessa forma porque a gente não tem o conhecimento. Sim. E aí isso incentiva a gente à leitura, isso a gente incentiva a pesquisar. Hoje, inclusive, né, Frank? Eu vou falar com o Frank. Frank, faça algumas perguntas sobre alguns temas que a gente pode fazer.
E quando você manda, eu vou pesquisar o assunto e vou estudar o assunto. Tá vendo só? Né? Então a gente acaba aprendendo, isso é importante. É importante. Todos que vêm aqui, a gente acaba aprendendo algo novo, a gente vai tendo conhecimento. E quando vocês contam a experiência de vocês, isso incentiva a gente, que está aqui do lado de cá, e quem está em casa, a acreditar que é difícil, mas dá para alcançar o objetivo que a gente pensa. Com Né? certeza. Difícil é quando a gente não tenta, né? Se você não tentar, mesmo, é difícil mesmo. Agora, se você for para cima, eu falo até para os meus amigos, cara, tudo é ação. Se você colocar energia naquilo ali, vai fluir, cara. Se você depositar energia naquilo ali, vai fluir. Né? Tudo que você coloca energia, na minha loja mesmo, eu estava super insatisfeito com a minha loja, mas aí eu falei, meu irmão, eu vou cair para dentro e vou mudar tudo isso aqui. Todas as ideias que eu tinha na cabeça eu coloquei para fora. E fui agindo, e fui fazendo, e fui buscando. E graças a Deus hoje estou com a loja que eu sonhei, até melhor do que eu sonhei. Né? E agora quero mais, né? Com o pé no chão, né? Mas quero mais. Pé no chão, fé em Deus e a cabeça cada vez mais pensando. É verdade, isso aí. E é importante justamente isso aí, porque quando a gente tem fé em Deus, eu botei na minha mente o seguinte: posso me arrepender de ter feito, mas de não ter tentado, não. Exatamente. Exatamente. A vida é só uma, né? É. Daqui a pouco passa a gente tá velho, já só contar a história é fogo, né? É complicado, né? E agradecer a todo mundo aí, tá? Que compartilhou, que mandou mensagem, que estava na live. Todo mundo. Tem uma galera grande aqui de Arara também, que são meus clientes, meus amigos. Não vou falar os nomes aqui, senão eu posso esquecer alguém. Galera de Solânia, Bananeiras, vários amigos, meus alunos aí de Jiu-Jitsu, os meus amigos da Academia de Solânia, galera de futebol, galera da resenha lá da loja. Obrigado a todo mundo. Agradecer também a meu parceirão Lucas aí do dia a dia, meu irmãozão que trabalha comigo, tá todo dia ali comigo. Deus abençoe ele também. E minha esposa em casa, tá acompanhando de lá minha esposa e meu filho, né? Ficaram em casa já na expectativa de acompanhar. Amo demais eles, é tudo pra mim. É o China Júnior? Ricardo Filho. Ricardo Filho tá lá, cheio de saúde, graças a Deus, e também treina jiu-jitsu. Esse ano ainda tá meio devagar, mas treina também, né? E agradeço a todo mundo mesmo. Obrigado mesmo, em especial aqui a vocês também. E nós que agradecemos, obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite e que seja a primeira de muitas. Com Você certeza. possa vir mais vezes. Quando quiser, só chamar que eu tô aqui. Aí vai pra fazer esse conversar, meu bate-papo. amigo, é comigo mesmo. Pronto, e a gente aqui vai ser, é justamente isso. A intenção do nosso podcast é uma conversa que enriquece com conhecimentos. Com certeza. Muito Às bom. vezes você está querendo conversar com alguém de outro ramo, se falar comigo, eu com certeza vou conhecer alguém. Pronto. Do ramo do esporte, de outra coisa aí. Tem vários amigos que têm histórias boas para contar também. Pronto. E nós vamos trazer para a galera da resenha também, né? Na hora, é bom. Mais uma vez, obrigado mais uma vez, Frank. Valeu, Frank. Obrigado mais uma vez, viu, Frank? Tamo junto, né? Valeu, rapaziada. Agradecer aqui o nosso amigo Ricardo China e você, ó, na hora de colocar película no seu veículo, vá a qualquer lugar não, preze pela qualidade, pelo um bom profissional, que ele vai chegar lá, se você chegar e dizer assim, eu quero assim, assim, ele vai dizer a você, eu tenho esse material. Agora se você disser que eu quero daquele jeito, não, isso aí não vale a pena, você tem que colocar um material de qualidade, então você já sabe, tá certo? Mas antes da gente encerrar, endereço. Sim, a gente aí Não pode deixar, né? É verdade. A gente trabalha lá em Solânia, né, no centro, na Avenida João Governador Fernando de Lima, 375, box 1, fica ao lado do posto de gasolina, que fica bem próximo à rodoviária. É bem no centro. Chegou na rodoviária, eu estou ao lado do posto de combustíveis. Não tem erro. Você vê logo à frente da minha loja, toda preta, tem as bandeiras. Então é muito fácil. E no Instagram também, só seguir lá que nosso Instagram, graças a Deus, tem um engajamento bom lá. O pessoal tem procurado bastante também. Só colocar China, _Select Film, que você vai ver minha foto lá. Você vai conhecer na hora que sou eu. E só entrar em contato também pelo WhatsApp, direct. A gente tá nas redes aí, tá bem ativo aí. Tá vendo, pessoal? Todo passado aí, a gente podia deixar passar aqui sem o local, o endereço e as informações. E é lá você ainda aprende alguma coisa que quer começar também no ramo, porque ele passa umas dicas legais para você, tá certo? bom. Gente, obrigado mais uma vez. Valeu. Ricardo, valeu. Bom retorno na sua casa. Valeu, curtir a obrigado. família. Bom descanso, porque amanhã é dia de luta, né? Amanhã tem mais. Gente, que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado de coração. Como a gente costuma brincar aqui e dizer, agradecer a Deus por mais um dia. Se ele não me chamar antes, quinta-feira eu volto. Se ele me chamar, Frank vem fazer o podcast sozinho, viu? Grande Amém. abraço. Deus